Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre metodologias de pentest em aplicações web. Nesse vídeo eu vou estar explicando como que funciona o processo de um pentest do início ao fim. Então, é uma dúvida que muita gente vem me colocando assim no LinkedIn, né? Então, tem muita gente que vem me perguntando como que faz um pentest web do início ao fim, como que é o processo, é rodar ferramenta, é rodar scanner de vulnerabilidade e testar as vulnerabilidades em cima do que a gente acha, como que funciona o processo de descoberta de vulnerabilidades. Então eu resolvi trazer esse vídeo. Eu espero que ajude. Se for necessário, eu faço uma parte 2, uma parte 3, faço a demonstração prática, mas esse vídeo é muito mais teórico do que um vídeo prático. Então, para iniciar, a gente precisa entender o que é um pentest web, né? Apesar de o nome já estar falando, né, o que é o nome em si já fala, né? Mas quando a gente fala em pentest de aplicações web, a gente está referindo-se a testar o websites, sistemas que são baseados em web, né, que ali eles rodam através do protocolo HTTP, protocolo HTTPS. Então tudo que envolve HTTP e HTTPS é algo que a gente vai trabalhar em cima e a gente pode considerar um pentest web. Além disso, o pentest web ele pode entrar dentro do escopo ou servidor web em si. Né? Não somente a aplicação, que é onde está que é o código, que é o programa que foi desenvolvido e a qual tem por algum objetivo trazer algum tipo de benefício, algum, ser utilizado para algum propósito, né? Então, seja um sistema web de cadastro, um sistema de chamados, uma aplicação de tipo um blog da vida, um e-commerce e por aí vai. Existem inúmeros tipos de aplicações web, isso vocês podem estar pesquisando na internet, tipos, coloca types of web applications, e vocês vão ter a noção dos tipos de aplicações que existem web. E os servidores web são os sistemas operacionais ali que hospedam o código-fonte da aplicação através de um serviço HTTP, como o Apache, Nginx, entre outros serviços, né? Ou até mesmo uma pilha, né? Como LAMP, XAMPP e o AMP, etc. Né? Então, que é aquela pilha tipo Linux, Apache, PHP e MySQL. Né? Então depende muito aí do, do, de como foi desenvolvido e aonde e qual foi a arquitetura definida aí no projeto aí da aplicação para hospedar a aplicação e etc. Né? Então, pode ser que esteja numa cloud, rodando ali no servidor Linux, no servidor Windows, e aí você precisa fazer pentest também, dependendo do escopo também. Apesar de eu já ter feito muito pentest web e nunca vi delimitação no escopo de não tente pegar shell reversa ou não tente testar o web server, a não ser que o web server ele rode outras aplicações, ele tenha outras aplicações ali rodando, e aí tem um certo cuidado para testar, mas é algo que não é delimitado no escopo, o cliente não coloca restrições, e aí não precisa se preocupar muito. O objetivo é não tentar fazer uma negação de serviço e indisponibilizar a aplicação, ou talvez rodar algum exploit que acabe prejudicando o sistema operacional. Então imagine, vamos pegar um exemplo supérfluo,
que o improvável acontecer, que é tipo o Windows Server 2008 rodando uma aplicação ali em ASP.NET com IS, né, ali, tá vulnerável a Arsenal Blue e você vai lá, explora e sem querer ocasiona uma tela azul na aplicação. Com certeza, no servidor, desculpa. Com certeza você vai gerar muitas dores de cabeça. Mas enfim, tirando esse, ou um Blue Cape da vida, né, nos servers 2012 e por aí vai. Mas tirando essas dores de cabeça, assim, de prováveis explorações que podem ocasionar aí, de os próprios mecanismos de defesa tomarem ações que prejudiquem mais ainda a situação, o Pentest Web ele tem sim uma metodologia, tem uns processos que você deve seguir, eu recomendo, né? Não, eu acho que não é nada obrigatório, mas é um processo que você vai ver até mesmo em qualquer tipo de curso que você for estudar aí sobre Pentest Web. E tudo começa a partir da coleta de informações, né? Então a gente vai entrar no tópico 1, que é a coleta de informações. Então, nesse tópico, a gente vai ter o levantamento das informações da aplicação, e esse levantamento ele vai ser tanto passivo como ativo, né? Quando a gente fala de levantamento passivo, a gente não interage diretamente com a aplicação, a gente tenta extrair o máximo de informações através do conteúdo que você encontra na internet. A gente sabe que a internet é um livro aberto e você vai acabar lá através do Google encontrando informações do site, algum, alguma página administrativa, algum algum arquivo que está exposto, indexado na internet, e utilizando o que a gente chama de DORCs ou o Google Hacking, né? Que são técnicas de para que você utilize os operadores do Google, os operadores de pesquisas avançados do Google, para filtrar melhor as pesquisas e coletar mais informações do alvo. Além disso, você pode utilizar ferramentas, né? Existem ferramentas que elas auxiliam nesse processo. Então, você tem ferramentas que te ajudam a coletar informações. Então, essas ferramentas elas podem ser ferramentas do tipo ferramentas do tipo passivas ou do tipo mais ativas também, né? Como a gente está focando no passivo, a gente tem ferramentas que não necessariamente vão lá e efetua algum scanner na aplicação, alguma requisição no website para extrair informações, né? Muitas das vezes vão até um Web Archive, né, que é onde armazena o cache do website, que são basicamente armazenamentos de cache do website, né? Então eles fazem um snapshot do website, no caso, e a partir daí você consegue extrair informações do alvo sem nenhum tipo de problema. E aí você tem ferramentas como o Katana, que ele ajuda bastante nessa questão de Google Hacking, você conseguir utilizar DORCs com mais precisões, criar DORCs com mais precisões. Você tem ferramentas que ajudam principalmente a minerar informações no GitHub. Então tem muita gente que deixa o código fonte no GitHub e você consegue extrair o código fonte da aplicação, e isso já é algo mais preocupante. Além disso, você tem ferramentas que auxiliam bastante nessa parte de coleta de informações passivas, como o Huawei Backup Machine, né? Então você tem aqui o Huawei Backup Machine. Então, e ele tem ferramentas que você pode utilizar via terminal
para auxiliar você. Então, por exemplo, vou trazer para vocês aqui uma ferramenta como exemplo que é muito boa e é uma ferramenta que eu costumo utilizar. Se eu subir aqui, o Wayback Machine. Então, você tem o Wayback URLs. Ele é um script que você consegue extrair informações de um respectivo domínio e é um excelente script, né? Você tem ele também aqui em formato Python e você tem ele em Go, né? A linguagem Go está sendo muito utilizada principalmente para ser criada ferramentas de coleta de informações. Então a gente tem o Wayback Pack também, que é uma ferramenta muito boa. É outra ferramenta que eu recomendo, que você consegue coletar informações de uma aplicação, principalmente a partir de uma data. Então, você juntando isso com outras ferramentas, você consegue obter uma riqueza de informações que pode te ajudar mais para frente numa exploração de vulnerabilidades. Eu mesmo já achei em, em snapshots vulnerabilidades em versões anteriores do site que poderia botar em risco aí informações da empresa, né? Então, os snapshots também são problemas de segurança e que também devem ser olhados assim, se você tiver um tempo e você quiser investir, né? Você fala, poxa, eu vou dar uma olhada nos snapshots do site, você encontrou um ponto ali que você acha que tem uma vulnerabilidade, e aí você consegue tentar explorar essa vulnerabilidade. E aí, quando a gente fala da fase de Recon, a gente tem muita coisa envolvendo enumeração, né? Então, até que usando o Prepared B do Tushar Verma, ele prepara como que a gente faz a execução de um pentest, né? Então ele traz 200 casos, né? Obviamente que são mais casos, você pode customizar conforme a sua experiência, mas, por exemplo, identificar as tecnologias web server e o banco de dados, isso você pode utilizar um WatchWeb, você pode utilizar extensões como o próprio WAP Analyzer, então você pode procurar por ferramentas de reconhecimento que, que te ajudem a identificar as tecnologias que o website está utilizando e como benefício você consegue ter uma riqueza de detalhes maior para traçar um plano de exploração. Depois disso você parte ali para a parte para enumeração, então você vai enumerar informações de DNS, vai procurar outros subdomínios, vai verificar se não tem transferência de zona, vai verificar se no registro, no ROIS, né, do site, não tem alguma informação relevante. Você vai rodar talvez um Nmap, um port scanner ali para coletar outras portas que podem estar trabalhando naquele servidor de aplicação. Você pode rodar colocar o IP, o URL no Shodan e verificar se não tem CVE, se não tem portas abertas, verificar se está na AWS, se está na Oracle, na Huawei, na Azure, na Google e etc. Você pode rodar um Fusion para
procurar por arquivos, né? Então você começa a entrar aí no modo mais ativo, né? A partir do momento que você começa a enumerar, começa a interagir com o servidor, com a aplicação, você entra no modo mais ativo, e aí você roda um fusen, tenta encontrar arquivos, pega o wordlists da seclist, né? E tenta rodar um fuzzy, né? Joga ali no, sei lá, você encontrou barra backup e você tenta encontrar arquivos com nomes que provavelmente teria no site, sei lá, projeto.bkp. Então você vai testando, vai procurando parâmetros e ver o que você obtém de resposta. Wayback History, né? Então aquela coisa de você usar o archive.org, Wayback Machine, para você verificar as snapshots, né, o cache do Google também é algo essencial também. Né, quando às vezes o site tá fora do ar ou está passando por mudanças, você pode usar o cache para visualizar o site. E você fazer rodar enumerações de diretórios, né, rodar uma ferramenta para enumerar diretórios também é fundamental. E procurar por arquivos de JavaScript, entre outros arquivos de código-fonte, XML, até mesmo arquivos PHPs, arquivos de backup. Todos esses arquivos fazem diferença na fase de reconhecimento. E existe o King of Bug Bounties, né, ele que é propriamente do Ataide e de outros pessoais aí que contribuem. Eles têm algumas tricks, né, e types de reconhecimento aqui que você pode utilizar para encontrar arquivos de JavaScript, você extrair subdomínios, enumerar endpoints e por aí vai. Então, ponto .json. Então você tem aqui usando ferramentas, né? Então aqui são ferramentas. Todas essas ferramentas são excelentes para fazer a parte de reconhecimento. Eu recomendo você ter todas elas no seu repertório e você aprender o JavaScript também para você criar, né, suas próprias técnicas utilizando essas ferramentas e, claro, obter aí mais êxito na sua coleta de informações. Fora isso, né, a gente tem dentro de uma metodologia, a gente tem, além de encontrar os tipos de tecnologia, a gente também tem que estudar o código-fonte da aplicação, entender o que a gente tem no código-fonte, se não tem nada comentado ali, deixado passar, e sempre ali testar parâmetros. Então quando depois a gente faz a parte de identificação, né, tem o White Web, muito bom para você fazer identificação, verificar se não tem um AF, verificar se não tem um IDS, um IPS ali que impeça as varreduras, né? E verificar também como que está configurado o servidor de aplicação, o cabeçalho em si, o header, né? Se tem CSP, se tem, que é o Content Security Policy, se está configurado ou não, se está configurado o XSS header, está configurado, coisas assim, informações de cabeçalho são cruciais até mesmo para ajudar você na exploração, fazer algum header injection, alguma manipulação de cabeçalho, etc. Procurar por
vulnerabilidades nas versões das tecnologias também, né? Você pode aí rodar um Nikito e dar uma analisada no web server, verificar se não tem nenhuma vulnerabilidade nas versões, né? Revisar o código-fonte, né? É algo bastante fundamental. E se for um CMS, você utilizar ferramentas próprias para CMS, do CMS, como de um Scan, WP Scan, ou utilizar ou procurar técnicas de realizar pentests nessas tecnologias, né? De explorar essas tecnologias, seja do PAL, o Moodle, entre outras, né, o DBoss e etc. Você sempre fazer uma, eu acho que eu recomendo você fazer uma lista do que páginas interessantes, né? Então ter uma lista, você sempre fazer essa secagem, né? Tipo um robots.txt, um sitemap.xml, etc. Faz um teste no SSL, no TLS, né? Com o SSL Scan, com tem outra ferramenta também que você consegue fazer análise do SSL e verificar se não tem nenhum tipo de vulnerabilidade, alguma fragilidade aí que permita transformar HTTPS para HTTP e, e por aí vai. Fazer spidering, então é muito bom para você encontrar arquivos e etc. E aí, quando a gente fala de também de você entender como que as respostas do servidor, né, estão você fazer requisições e entender as respostas para cada requisição que você está fazendo, onde que está tendo permissão negada, onde que está tendo redirecionamento e etc. E você analisar as requisições, né? Você conta lá um ponto de entrada de dados, você mandar alguma requisição e verificar o que ele responde através do Burp Suite, do o ASP.zap e etc. O ASP.zap também é uma ferramenta muito boa para você rodar, para você coletar informações aí do servidor de aplicação. E aí, quando a gente fala disso, né, a gente já entra num detalhe onde a gente começa a explorar as vulnerabilidades, né? Então, se você entende que até que a aplicação lá consegue interagir ali com o banco de dados, você consegue ter essa interação com o banco de dados, então você sabe que pode ser que tenha SQL injection, pode ter cursor de scripting, né? Se você ali tem um ponto de entrada de dados e, e consegue e você vai testando, mandando alguns payloads em JavaScript, você vai validando, né? Mas tudo isso você vai partindo do que? De sempre estar identificando, né, pontos de injeção, pontos de você interagir com a aplicação. Então, desde por exemplo, teste.com barra id index.php, aí d igual, aí você consegue mandar requisições e interagir com aplicações através do método get, o método post, utilizando o Burp Suite ali para fazer essas requisições e analisar as respostas. E aí você vai também testando injeções de parâmetros, você vai tentando injetar parâmetros, tentar procurar pontos de entradas ali, tentar detectar scan injection, né? Então, se você vê que a aplicação ela roda o banco de dados e, 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 o, e você nota que aquele ponto de pesquisa de entrada de dados ela te retorna informações do banco de dados,
tenta fazer SQL injection, né? Então, por exemplo, um formulário onde você pesquisa o nome de pessoas, né? E esse nome está atrelado ao banco, está dentro de um banco de dados, né? Ou você consegue cadastrar pessoas no website. Então você pode testar SQL injection. Se você conseguir ver ali que tem opções de no, parâmetros de redirecionamento, de origem, tentar um Open Redirect, tentar um Host Header Injection para ver caso você consiga ali mudar, mudar a validação de algum tipo de entrada de informações. XSS, você testar, fazer tentar fazer na XSS em um upload de arquivos, em campos de entrada de dados, em campos de pesquisas e por aí vai, né? Então você pode tentar CSIF, buscar vulnerabilidades no SSO, então você entender as vulnerabilidades, como elas funcionam, quais os cenários você pode atacar é fundamental também, porque se eu for entrar em detalhes, por exemplo, em XSS, você tem milhares de cenários que você pode fazer XSS, você pode achar XSS em locais inesperados, né? Porque tudo vai da forma que a aplicação foi desenvolvida, a falta de desenvolvimento seguro e etc. Se a aplicação trabalha com XML, você testar aí, né, um XML injection. Então, se tiver APIs, você testar as APIs também é algo fundamental. Você conhecer por exemplo, sei lá, GraphQL, você testar, você estudar GraphQL e tentar aí explorar vulnerabilidades e também tentar explorar vulnerabilidades em APIs, é algo que vai te abrir muitas possibilidades, até mesmo para acessar um banco de dados, comprometer, injetar algum tipo de código, comprometer a aplicação e etc. E, e aí você entra e aí a gente tá falando da exploração, né? A gente saiu da coleta de informações, eu falei um pouco das explorações, e aí você tem as pós-explorações, que não adianta, você, por exemplo, você achou uma vulnerabilidade. Porém, não basta você só encontrar ali, poxa, achei um ponto de injeção de SQL, de XSS, mas você se aprofundar e tentar escalar privilégios. E quando eu falo de escalar privilégios, não é tentar, por exemplo, ganhar uma shell reversa, mas tentar, por exemplo, extrair um banco de dados sensíveis, fazer aquele XSS se tornar um XSS com mais impacto, então, sei lá, sequestrar a sessão, um XXE virar um RCE, você conseguir bypassar algum, fazer algum bypass de algum mecanismo de defesa e por aí vai. Então você tentar fazer essa escalação de privilégio e até mesmo tentar fazer movimentação lateral, né? Então tem como sim você fazer movimentação lateral através de uma aplicação. Então vamos supor que temos uma aplicação, ou temos duas aplicações e as duas aplicações são limitadas no mesmo banco de dados. Então, se você tiver conhecimentos em SQL, você consegue explorar a outra aplicação, né, conseguir acesso a talvez uma outra aplicação, a um outro servidor através aí de SQL Injection e tudo mais, né? Então, para você ver que existe um leque muito amplo quando a gente fala de exploração web. E isso tudo requer conhecimento, né? Requer experiência, requer você praticar em laboratórios, requer você ter uma metodologia, você montar uma metodologia dessa é muito bom e você ir alimentando conforme a sua experiência, os seus estudos, né? Então você tem e uma coisa que eu digo é que na coleta de informações você levanta todos os campos que você pode testar. O campo de recuperação de senha, o campo de login, o campo de pesquisa, você levanta todos os tipos de campos
e, e verifica o que nesses campos ele trabalha, se tem alguma API que conecta a partir de login, é, de recuperação de senha, se tem SSO, como que faz para bypassar o SSO, vulnerabilidades no SSO e etc. Se tem CAPTCHA, como bypassar o CAPTCHA, depois se aproveitar de misconfiguration do próprio web server e etc. Então você tem metodologias de pentest, você tem técnicas aqui, por exemplo, user input, né? Então você tem tipos de vulnerabilidade quando fala de entrada de dados locados a usuários, funcionalidades de pesquisas, formulários, WebSockets, HTTP headers, bypass, arquivos, quando a gente fala de upload de arquivos, interação com arquivos e etc. Lógico que isso daqui é uma parte de muitas coisas, né? E é um checklist muito legal, né? E, claro, depois disso, vamos supor que você consegue comprometer o web server. Aí você já entra num pentest, talvez voltado a redes, que você vai tentar querer comprometer máquinas dentro da rede. Ou você quer fazer escalação de privilégios no sistema Windows ou no Linux, né? E por aí vai. Então, o Web Pentest ele é muito amplo, né? E você tem várias vulnerabilidades, né? Então, já perceba aqui, eu fiz esses mid maps aqui. Esse daqui é do Ninite, mas eu tenho os mid maps aqui que eu, eu fiz, né? Então, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Então tem as de certificações, mas Web Vulnerabilities, né? Então você tem diversos tipos de vulnerabilidades e você pode pesquisar essas vulnerabilidades e entender elas melhor. Existem documentações para todas elas, né? E, e é bom, e é isso, né? E algo muito interessante também que eu gostaria de compartilhar é o WSTG, né? Então você vem aqui no WSTG, documentações, e vai em Web Application Testing, né? Opa, e você tem a parte de introduções, Information Gathering, Configuration Deployment, Identity Manager Testing, Authentication Testing, Authorization Testing, etc. Então você tem diferentes tipos de testes, né, aplicações. Então você tem a parte aqui de coleta de informações, então Fingerprint Web Server. E aí ele explica quais os objetivos que você tem, para o que você tem que fazer, né? Então, e aí ele dá algumas técnicas, né? Ele dá detalhes, ele explica e dá detalhes de ferramentas que você pode utilizar também e como remediar, né? Mas o interessante é que ele fala, ó, como que você pode analisar requisições, sei lá, usa o Netcat, vai mandando informações, né, usa o Telnet ou OpenSSL para fazer os testes, vai mandando ali um HTTP, aquisições HTTPs, né, na mão, e você vai obtendo informações aí, até mesmo do web server, qual sistema operacional que ele está rodando, e por aí vai. E aí você tem a parte de explorações também, que ele explica, estão testando for error handlers, não, melhor, testando Input Validation Testing. Então você tem aqui ó, SQL Injection, um banco de dados MySQL. E aí você tem aqui as técnicas, SQL Injection na mão, utilizando ferramentas automatizadas como SQL Map e por aí vai. Então, coleta de informações, fase de scanning, você pode ali utilizar ferramentas de scanning também. Não tem problema você utilizar uma Connect, um Netscope, um Vega ou ASPZAP, mas desde que você teste as vulnerabilidades em seguida e valide, né, é algo crucial a se fazer. E depois disso você tem a parte de exploração de vulnerabilidades, você tem a parte de pós-exploração, onde você vai tentar gerar mais impacto naquela vulnerabilidade que você achou. E por fim você tem a parte de reporte, né?
reporte e se remediação se for necessário, mas o reporte é onde você vai detalhar e os detalhes que você tem que colocar como foi, qual o nome da a técnica, né? Então SQL injection, e qual componente foi explorado né, qual componente está vulnerável, o processo, né, que foi da, desde a descoberta à exploração e o impacto, né? E aí você coloca lá a nota de risco, se é crítico, se é alto, se é médio, se é baixo, e por aí vai. Então, as metodologias de pentest web é basicamente dessa forma. E, claro, você estudando as vulnerabilidades, né? E tendo ferramentas, é sempre bom ter ferramentas, nem tudo dá para você fazer na mão, até mesmo por conta do tempo. Mas utilize ferramentas aí, deixa ferramentas na manga que você tenha mais facilidade de uso e que te retorne os resultados que você precisa. Não adianta ficar usando várias ferramentas e não retornar resultados que você precisa para realizar o pentest. Então acho que foi isso. Peço desculpa pelos barulhos aí, WhatsApp, né? Geralmente tem um pessoal que me chama aí para tirar alguma dúvida. E eu deixo o canal aberto também para quem quiser tirar dúvidas. Pode me chamar no LinkedIn, no YouTube, no Telegram e etc. E, e com certeza acho que talvez seja necessário uma parte 2 desse vídeo, mas é um assunto interessante. E talvez uma parte prática, né, fazendo o pentest do zero, para entender melhor como funciona, pegar alguma aplicação e ir fazendo, né? Mas eu recomendo que vocês investem em laboratórios. Você tem o Web Exploit do Omar, né? Você tem o Web Security Dojo, o Portswigger, o AK Academy, o Juice Shop, Juice Shop, o TryHack Me, o Hack the Box, o VuHub, tem muitos laboratórios lá. E aí você pode estar explorando, procurando, entendendo métodos, técnicas assim, que você pode utilizar, né, e para você explorar. E claro, né, quanto mais conhecimento em desenvolvimento, em aplicações web você tem, melhor vai ser. Então, estudem e se desenvolvam, né? E eu recomendo esse documento da WSTG da OASP, que é um documento excelente e vai te ajudar demais, né? Então, esse também é um vídeo oferecimento da OASP, né? Então, o OASP ela tem o ASP Top 10, né? Então dá uma olhada também. Tem documentações que ajudam você a entender melhor a arquitetura de uma aplicação web, vulnerabilidades, etc. Então explore bem o OASP e a documentação. Acesse o repositório da OASP que tem muitos projetos legais aí que você pode estar dando uma olhada. Até mesmo ferramentas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem ficar à vontade, perguntar e até o próximo vídeo.